Olá, está começando mais um Sala de Estar aqui na telinha da Unicruz TV. E você que nos acompanha aqui no programa já sabe que em 2017 a Unicruz TV está completando 20 anos de existência. E para comemorar essa data tão importante para a família Unicruz, nós resolvemos também fazer uma homenagem aos profissionais que trabalham na área da comunicação aqui na nossa cidade. Conhecer quem são esses profissionais. O nosso convidado de hoje eu tenho certeza que você conhece. Dá só uma espiadinha, a voz dele é familiar a todos nós. E aí, vai um chimarrãozinho aí? Segunda-feira, bom dia, boa segunda, boa vida. Continue aqui ouvindo a Pop Rock e o Conexão Pop Rock. A gente vai junto ao vivo, até a 1h. Pois é ele mesmo, Paulinho Barcelos, e está no ar o Conexão Sala de Estar, instantes depois do intervalo. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Mestrado profissional em desenvolvimento rural. Da pequena propriedade à grande fazenda. Do filhote ao grande rebanho. Da semente à grande plantação. A proposta do curso permite encontrar no conhecimento científico o desenvolvimento dos espaços rurais sob diferentes enfoques, buscando inovar as atividades no campo e na empresa. Conheça o programa no site do curso. Pós-graduação Unicruz. Você em destaque. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui no estúdio Paulinho Barcelos. Seja muito bem-vindo ao programa, Paulinho. Eu que agradeço, né? Hoje estou na posição diferente. Sim. Normalmente sou eu entrevistado ou que entrevisto, hoje estou sendo entrevistado. Sim. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Esse ano a Unicruz TV está completando 20 anos de existência, né? E um dos nossos projetos aqui é trazer os profissionais que fazem a comunicação da nossa cidade para que a gente possa estar mostrando a cara deles, né? Para as pessoas conhecer. E as pessoas conhecem muito Paulinho Barcelos pela voz, né? Mas eu queria hoje que tu contasse um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória. Há quanto tempo tu estás no rádio? Como é que Paulinho foi parar no rádio? Vamos pro retrospecto. Quase lá, isso é bem antes dos anos 2000. Bem, eu comecei a me apaixonar por rádio mais ou menos quando tinha 13, 14 anos, quando fui para o Rio de Janeiro. Tive uma situação bem delicada, a família foi passar o final de ano, Natal e Ano Novo, no famoso Réveillon de Copacabana, e eu peguei uma infecção dentária na época, um verdadeiro tratamento de canal. E todo mundo ia para a praia, e eu já não gostava muito de praia, tinha mesmo um pouco medo de mar e tal. E aí eu acabei ficando no carro porque não podia pegar sol por causa da infecção no dente. E aí eu comecei a descobrir algumas rádios. Eu não tinha muito contato com rádio até ali. Cruz Alta, na época, tinha 2 rádios AM e estava na implantação das rádios FMs. E aí eu escutei muito a 98 FM do Rio de Janeiro, gostei muito daquela forma, mas como é que um cara fala dentro de um aparelhinho de rádio e se comunica com as pessoas e as pessoas ligam? E aquilo ali me trouxe uma certa paixão. Quando eu voltei daí depois para Cruz Alta e tal, eu ainda era aluno do ensino médio, na época, segundo grau, eu comecei a ouvir mais as rádios de Cruz Alta. Rossano Moroder, Jarbas Vargas, Sidney Amaral, entre tantos outros que faziam muito sucesso, Roni Teixeira. Sim. E surgiu uma oportunidade de um curso que o comunicador Roni Teixeira, que hoje atua na Rádio Cruz Alta e é meu colega de trabalho, ele fez esse curso no Clube Cruzaltense e que reunia ali pessoas que tinham interesse pela comunicação, que tinham a vontade de se comunicar e falar alguma coisa. Bem, fiz o curso, fiquei extremamente decepcionado comigo mesmo, porque eu tinha uma boa leitura, além de uma boa leitura, uma boa dicção, mas uma voz de gurizinho, né? Sim. Com 16 anos, taquara rachada, desafinava na locução, tinha um treinamento com a caneta que a gente fazia, eu enrolava tudo e tal. E aí, a partir dali, eu fiquei com aquele sonho do rádio, começou a brotar em mim, sabe? Aquela paixão pelo rádio.
Até que um dia, motivado por uma discussão familiar com a minha irmã, dizendo assim, ó, esse guri, o Paulinho, tem boas notas na escola e tal, mas não faz nada. Tá com 16 anos, mas não faz nada. A mãe saiu em defesa. Não, ele é estudioso, tira boas notas na escola e tal. E aí eu me motivei a tentar uma oportunidade no rádio. Liguei para um comunicador famosíssimo na época, que hoje não mora mais nem em Cruz Alta, foi vereador, o Roberto Aguiar. E disse, Roberto, eu sei que tu é um apaixonado por rádio e tal, não tem uma oportunidade para mim trabalhar em rádio e tal? E o Roberto, não, vem aqui que a gente vai gravar uns comerciais, vamos ver o teu potencial. E aí eu fui gravar os comerciais com o Roberto, chegando lá uma outra decepção. Cheguei na recepção da Rádio Cruz Alta, no mesmo prédio onde na portaria, e aí tinha um outro rapaz ali esperando também, né? E eu cheguei, cumprimentei, oi, boa tarde e tal. Falei com a recepcionista, eu vim fazer a gravação comercial, dos comerciais do Roberto Aguiar. Ele está no ar, daqui a pouco ele vai atender vocês. E eu sentei do lado de um rapaz. E esse rapaz, oi, boa tarde e tal, né? Daí eu, boa tarde. Você também veio gravar os comerciais do Roberto Aguiar. E daí ali eu já estava mais decepcionado, assim, pronto, né? Acabou o meu sonho. Mas deu certo, Lu. Eu gravei aqueles comerciais para o programa do Roberto, ficava escutando todos os domingos, porque o programa ia ao ar só nos domingos, a gravação, e saíam os meus comerciais naqueles domingos, os comerciais que eu tinha gravado. E aí o Amaury Rodrigues, que era coordenador dos operadores, teve uma oportunidade, isso em final do ano de 1989, em dezembro de 89, para um aprendizado. E eu entrei como aprendiz, fui contratado em abril de 1990 e estou hoje até aqui. Hoje. Poucas rádios, não muitas, né? Sim. Eu comecei na época na FM 97.9, que é a frequência que é ocupada pela Pop Rock hoje. Depois eu fui para 105.1, quando a rádio trocou a frequência em 1990. Fui o locutor mais jovem da Rede Atlântida no estado do Rio Grande do Sul. Com 16 anos eu fui fazer o treinamento, completei o treinamento com 17 e entrei no ar um pouco antes dos 18 anos, o que na época até era ilegal, mas eu acabei entrando. E trabalhei na Atlântida todo esse período, tive um período na Rádio Cidade FM, que era uma afiliada do Rio de Janeiro, numa franquia em São Miguel do Oeste. Retornei para Cruz Alta e estou aí até hoje na Pop Rock. Até hoje. Nos agradando e nos brindando, né, com as tuas manhãs. Eu queria falar um pouquinho a respeito do Conexão Pop Rock. Tu está no horário da manhã. Tu já trabalhaste em todos os horários? Sim. Na época de aprendiz, até madrugada, né? Eu já fiz até madrugadão. Mas, num primeiro momento, a rádio tinha uma questão que a gente era folguista, então eu trabalhava em todos os horários. Isso foi muito importante para o meu aprendizado no rádio, porque eu conseguia ter o contato com o público de todos os horários. O público da noite nunca igual ao da manhã, que não é nunca igual ao da tarde. E foi muito legal isso aí. Mas eu tô na manhã mesmo, fixo desde o ano de 2002 já. 2002. Acordando todos os dias, 7 da manhã. Sim. Pois eu queria falar sobre isso agora. Tu tá no Conexão Pop Rock, né, que é um programa musical. Certo. Que intercala também notícias, informações, e tu também tem no programa entrevistas, né? Certo. Tem o Momento Pet, tem os momentos lá sobre dúvidas de informática, né, com os irmãos Badinha. Eu te acompanho sempre, quando eu saio do campus eu ligo. Obrigado. Então, assim, eu queria que tu me falasse como é que é a construção desse programa, porque o teu programa tem uma coisa interessante, né? Que ele é musical, mas ele intercala também todas essas outras questões, né? De falar sobre coisas atuais do país, da política, da economia, né? Trazer entrevistas, coisas rotineiras, como o Momento Pet, né? Que todo mundo tem um animalzinho que tem dúvida, às vezes, quanto a alguma medicação, quanto a algum tratamento, e tu consegue mesclar tudo isso no teu programa, né? Eu acho que um pouco foi da experiência de ter feito vários tipos de programas antes, porque quando a gente entrou em 1991 com a Rede Atlântida em Cruz Alta, era um novo momento no rádio. A Atlântida sempre foi uma rede de referência em todo o estado, pelo tipo de programação, pelo conceito de programação e principalmente pela didática de como tem que ser feitos os programas. Então o locutor tem pouco papo, muita música, informações rápidas e sutis. Em todas as reuniões que tinha em Porto Alegre, e que eu participei por muitas, sempre tinha um questionamento. A partir do momento que a gente toca só música e não interage com o ouvinte, então pouco importa se a música está sendo tocada de Cruz Alta ou de Porto Alegre. E eles até tinham esse reconhecimento que realmente as rádios eram assim. A partir do momento que a gente veio para a Pop Rock, em 2003, começou a ter um pouco mais de liberdade para a gente criar produtos e interagir esses produtos com a comunidade. Então,
Por exemplo, a gente criou na época, eu me lembro bem, no Conexão, Uma Novinha, Uma Velhinha, que hoje é o Passado a Limpo. A gente tocava uma música muito nova e uma música muito antiga. Depois, quando o Thiago foi coordenador um período da Pop Rock, a gente implantou o Passado a Limpo. Então, a partir dali do Passado a Limpo, que foi desenvolvendo o Passado a Limpo, eu fui desenvolvendo quadros. Então, fui vendo com a audiência o que era a necessidade. Por exemplo, sempre aparecia nos pedidos musicais músicas muito antigas. Amado Batista, Altemar Dutra, o falecido agora há pouco, Reginaldo Rossi, entre tantos outros, que não tinha como se encaixar no estilo da programação da Pop Rock. Sim. Porém, a audiência queria ouvir. Então se criou o desafio do Paulinho. A Mimimi, por exemplo, que é um dos quadros que tem o maior sucesso e maior participação, foi assim, teve uma manhã e que, por uma coincidência, eu acabei tocando muito mais músicas românticas. Era um dia chuvoso, estava frio. E eu toquei 3 músicas na sequência e teve uma parente minha, sempre a família que interfere. A família disse assim, não, mas teu programa tá muito mimimi, entendeu? Eu disse, mas o que é muito mimimi? Não, tá tocando muita música romântica, cheia de nhenhenhé, cuti-cuti. E aí eu peguei aquela ideia de sim, mas então eu posso tocar uma música, sendo que não vai ser o que eu escolhi. Foi aí que surgiu o mimimi. Surgiu eu ia te perguntar como é que tinha surgido o mimimi. Exatamente, surgiu aí. Aí essa ideia eu passei para que o ouvinte tivesse a responsabilidade de escolher 3 músicas pré-selecionadas. É um momento de maior participação do programa, o pessoal participa mesmo, tem dias que a gente tem 90, 100 participações em menos de 5 minutos, é um caos. A hora da escolha da Mimimi para o ouvinte é maravilhoso, mas para mim como apresentador é um momento de muita tensão, porque tu tem que cuidar para não errar o número de votos e tem que registrar a participação de todo mundo, que é importante. E o demais, a parte da notícia, da política, eu sempre fui muito ligado ao jornalismo, né? A notícia. Aprendi muito com Sidney Amaral, com o Veríssimo, aquele contato do news, das novidades. Então eu comecei a dar umas pitadas e foi dando certo e hoje tá aí. É uma mescla. O Conexão é como é a vida das pessoas. A gente não tá todo dia fitness, a gente não está todo dia se cuidando da alimentação, tem dias que tu quer o churrasco, eu junto tudo isso e jogo como se fosse meio que uma mistura durante toda a manhã. Isso fideliza o público, né? Sem dúvida nenhuma. E eu também sinto falta. Quando eu entro em férias, as minhas manhãs das primeiras semanas são de barata tonta. Eu não sei muito o que fazer. Porque a gente se acostuma com a participação do ouvinte. Eu tenho diversos relatos nesses quase 30 anos de profissão de pessoas que se transformou o dia por causa de uma música, por causa de uma palavra. É muito legal, entendeu? Como é que é esse contato com o teu ouvinte, né? Tem uma ouvinte tua que eu não me lembro sobre o nome dela, mas é a Fátima, né? Fátima Eliane Quevedo. Que eu ouço muito vocês falarem na Fátima. A Fátima mandou um abraço, a Fátima isso, a Fátima aquilo. Isso, o teu programa fideliza muito o público e eles têm muito contato. Então, isso é uma coisa legal de te oportunizar de conhecer quem são teus ouvintes, né? E, por exemplo, no caso da Fátima, que é uma pessoa maravilhosa, eu conheço pessoalmente desde os anos 90, ela acompanha a programação da rádio desde a época da Atlântida. Então, ela é uma pessoa que, além, é claro, de entender muito de música, gostar muito de música, ela também participa com muita interatividade e se importa muito do que a gente faz. Então, isso aí é muito legal, assim, legal, sabe? Né, essa interação. Ela dá opiniões, ela oferece músicas, ela entende, pega algumas dicas legais. A Fátima é maravilhosa, assim como a Fátima, a Cibele, a Liliane Dantas e tantas outras e outros. Não tem nem como citar, né? São maravilhosos, né? Maravilhosos mesmo. A gente procura sempre respeitar muito a participação e faz mesmo rádio, apesar de ser uma rádio comercial, que tem intervalos comerciais e clientes, a gente faz a rádio para esses ouvintes, aqueles que estão todo dia ali ligados. Sim, isso é muito legal, né? Paulinho Barcelos já cometeu alguma gafe no ar? Antes da gente começar a gravar, tu me contou uma, mas eu queria que tu me falasse, assim, desses momentos, né, de erros que a gente tem. Várias. Quer que eu te conte uma? Céu azul e sol brilhando, e tava chovendo um horror, inclusive. Ainda bem que eu tenho bons amigos, né, que eles na hora... Hoje é mais rápido, né? Hoje eles mandam pelo WhatsApp, mas antigamente ligavam mais para a rádio. Mas várias vezes eu falando com... um exemplo que aconteceu esse ano. No início do ano, eu estou fazendo o programa, tocou o telefone, eu estava apresentando no ar. Eu coloquei na espera, a pessoa ficou escutando a programação
E o cara, no telefone, muito legal, pô, teu programa, bababá, ele falou até umas palavras que não posso dizer aqui, teu programa demais e tal, e tal, e tal, e aqui é o Fernando Deluc do RPM. E eu disse, cara, tá de palhaçada comigo, bluff, desliguei o telefone. Deu 1 minuto depois, ligou o Fernando Deluc mesmo. E era o Fernando Deluc do RPM. Eu disse, mas eu nunca imaginei, Fernando, que tu, um dos maiores guitarristas do rock dos anos 80 do Brasil, estaria ligando. E a gente até depois trocou mensagens e tal pelo WhatsApp. Muito legal, assim, mas foi um agafe. Sim. Não no ar, mas para ele. E no ar, essas questões do tempo. Às vezes, tu erra o nome de um ouvinte, é extremamente horrível, entendeu? Acontece, a gente estando ao vivo, tudo é possível. É verdade. Tudo pode acontecer, né? Eu queria que tu me falasse um pouco, tu está há bastante tempo no rádio, né? E hoje a gente tem o uso das tecnologias, né? Muito presente no meio jornalístico, né? Tu recém falaste do Whats, né? Tu tem uma interação muito grande com o público através do Whats, através das redes sociais também, né? Como é que tu percebe essa mudança no meio de comunicação, assim, com o uso das tecnologias? Na tua opinião, isso agrega bastante de forma positiva ou, às vezes, atrapalha? Os dois lados da moeda. Eu acho que tem uma coisa assim, quando eu comecei em rádio, não tinha tela de computador no estúdio. Então, eram 2 toca-discos, uma caceteira e várias cartucheiras. Hoje, da Pop Rock, do equipamento da Pop Rock, são 4 telas de computadores, ao qual eu comando toda manhã, mais o meu trabalho normal, eu levo normalmente o meu notebook mais meu tablet para acrescentar no trabalho. Porque eu sou muito dinâmico, eu gosto de ver a temperatura, daí eu tenho uma câmera que eu fico cuidando do tempo para não dar essas gafes do céu azul sol brilhando. E eu me preocupo muito com as condições do tempo na região, da instantaneidade da notícia. Porque eu penso assim, o pessoal que está trabalhando no comércio de manhã, ele está trabalhando. Ele pode estar ouvindo a rádio, mas ele não vai ter contato a entrar numa internet para ler uma notícia ou ligar a televisão e ver o que está acontecendo. Então, eu me sinto na responsabilidade, naquele período, de manter atualizado. Pelo menos que ele, enquanto estiver ouvindo, ele saiba o que está acontecendo. Nesse ponto, eu acho a internet maravilhosa. WhatsApp, Facebook, redes de notícias. Agora também tem o outro lado, que é o lado dos boatos, das notícias infundadas. Extremamente terrível, né? E isso todos nós que trabalhamos com veículos de comunicação corremos o risco. Por exemplo, já aconteceu de vários jornalistas darem gafes no ar por citar fontes de redes sociais. E aí não sei exatamente aquilo ali. Eu, agora, uns dias, também teve um colunista que disse que o presidente da República, Michel Temer, iria renunciar naquela tarde. E eu fui pelo colunista, de uma das maiores organizações de comunicação do Brasil. E eu também postei a informação que ele colocou. Mas daí depois eu vi, não, mas essa informação não está segura. Acabei descartando a informação dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como é muito bom, porque tem rapidez, interatividade, o contato mais próximo, um lado muito ruim é essas gafes, esses boatos, às vezes as críticas infundadas, todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu acho isso aí meio preocupante, assim, deveria ser um pouco revisto por cada um que participa. Desse tempo todo que tu está no rádio, tem um momento, deve ter vários, né? Mas eu queria saber, assim, de um momento que te marcou muito, assim, marcou muito a tua carreira. Seja por ser um momento muito alegre, um momento muito triste. Momentos tristes tiveram vários, né? A gente teve aí a morte do Ayrton Senna em 1994, estava no ar, então foi uma coisa extremamente delicada. Eu me lembro que na época a Atlântida fez, às 11 horas da manhã, 1 minuto de silêncio em toda a rede, todas as rádios da rede Atlântida pararam para homenagear o Senna. Teve algumas coberturas jornalísticas que me pegaram no ar, todas elas eu estava no ar, como por exemplo, o sequestro do Silvio Santos em São Paulo, o ataque às Torres Gêmeas, eu estava no ar na manhã que aconteceu. Muito interessante, eu fui dar conta 1 hora depois do que estava acontecendo, tomando um café, quase caiu o café dentro do equipamento. Agora há pouco, recentemente, recentemente, 5 ou 6 anos atrás, tsunami no Japão, que eu também estava no ar enquanto estava acontecendo. Esses são os lados ruins, assim, sabe? Que a gente vê, assim, que tu tem que estar muito preparado para, de repente, tu noticiar a morte de um ídolo teu. Como, por exemplo, quando eu entrei no ar no dia que o Chorão, do Charlie Brown Jr., morreu. Eu sempre gostei do Charlie Brown Jr., não fui o maior fã do Chorão. Mas tu tá tocando a música do cara todos os dias. Claro. Então, tu sente um pouco desse impacto na notícia. Tem que estar muito preparado psicologicamente para enfrentar essa situação.
Mas também tem momentos muito legais. Entrevistas com o Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, ao qual eu sou fã. Eu estourei todos os horários da entrevista. A entrevista era para ter uma duração de 20 minutos, teve 1 hora, foi muito bacana. É um momento assim, que eu guardo com muito carinho. A participação no Planeta Atlântida ao vivo, quando eu entrei para todo o Brasil, ao vivo foi muito legal. Várias entrevistas, Renato Prieto, que participou do filme Nosso Lar também, foi um momento muito legal. E não tenho assim como relatar todos, eu vou acabar me esquecendo de algum. Tá certo, Paulinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes conversando mais sobre a trajetória desse comunicador. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou? Morar num lugar onde existam praias incríveis, ao lado de montanhas deslumbrantes. Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje conversando com o comunicador Paulinho Barcelos, uma das vozes mais conhecidas do rádio aqui de Cruz Alta. Eu queria falar agora, esses tempos eu ouvi um mimimi nas ondas do rádio, falando a respeito de uma história referente a um doce, né? O arroz doce. Tu pode nos contar que história é essa? Eu ouvi que... A história que eu ouvi foi a seguinte, um ouvinte deixou um potinho de arroz doce lá na rádio para vocês, para ser dividido entre a galera. E o que disseram é que Paulinho Barcelos tomou posse do potinho de arroz doce e comeu tudo. Eu só vou falar alguma coisa se for negociada a delação premiada. Não, vamos negociar então, vamos negociar. Não, na verdade, é muito comum no rádio a gente ganhar presente dos ouvintes, assim como a gente presenteia os ouvintes também. E uma ouvinte nossa, muito legal, a Marissandra, deixou, mas o pote de arroz doce era para mim, não era para eles. Não era para eles. Só que daí o pessoal do Show da Pop ficou louco com aquele negócio do arroz doce. Sim. A gente já recebeu bolo, bem, eu já recebi de todo tipo de presente. Semana passada, inclusive, teve um ouvinte que me surpreendeu com um presente com um vinho e tal, assim, sabe? Ouvintes que vêm de fora, como é o caso de Pejuçara, um dia desse veio me trazer cupcakes com o formato do mundo da música, assim, sabe? Que legal. Muito legal, assim. Mas no caso específico do arroz doce, aquele era para mim. Aquele era para ti. Ah, então tá. Me diz uma coisa, tu também participa bastante do Show da Pop, né? Como é que é participar desse formato, né, desse programa que os guris estão colocando na rádio agora, que tem a participação do Roberto Simões, né, tem o Thiago Dornelles e o André Lopes à frente do programa, tem o Beto Júnior que também participa, tu que participa, né? Como é que é trabalhar com essa galera? Porque a gente ouvindo vocês, a gente se diverte muito, né? A gente às vezes no trânsito, né? A gente até parece que é meio louco, assim, né? Porque tu tá parado na sinaleira, daqui a um pouco tu começa a rir, vai rindo e vai rindo. Quando tu olha pro lado, a criatura tá te olhando, né? O que aqueles lá estão rindo? Mas é ouvindo o Show da Pop, né? Como é que é esse programa para vocês hoje? Tem uma interação muito grande, né? Claro, sem dúvida nenhuma. O Show da Pop é o momento da gente dar risada e se divertir.
O interessante daquilo ali, Lu, é que não tem nada combinado antes. Nada? Tem, às vezes, algumas pautas, né, que a gente já conversa fora do ar e tal, mas dificilmente a gente segue a pauta. O assunto vai indo de acordo com... E aí saem pérolas no ar, né? Eu já jogando um stop lá, achei uma tal de cor de xisto, entendeu? Depois chegou um professor meu que disse assim, mas tu não sabia? Eu disse, eu sabia que não tinha, mas eu tinha que entrar na brincadeira. Sim. Então, o importante do Show da Pop, que foi uma grande ideia do Thiago Dornelles. Thiago é um grande locutor, eu tenho um grande respeito por ele, porque eu vi todo o início da carreira dele em 1995, o André, que é uma figura que também é apaixonada por rádio, e o Roberto, que é meu sobrinho e familiar, então a gente se criou junto no rádio. A ideia do Show da Pop é ser um programa de humor, que tenha um compromisso apenas com dar risada, se divertir e dar risada às vezes das nossas próprias mazelas, sabe? É essa a intenção. O fato de eu participar, eu gostaria de participar muito mais. O Thiago queria que eu ficasse fixo no programa. Sim. O problema é que eu entro no ar às 8 e daí já é 1h da tarde, né? Claro. Então, acaba prejudicando o meu horário do almoço, eu fico até 1h30, em algumas situações, eu sempre digo assim, ó, que eu sou o tampão, que der algum problema, eu tô ali. E até mesmo como eu sou coordenador da rádio, eu tenho essa responsabilidade de estar supervisionando e acompanhando todos os programas. Mas é muito legal de participar, meu Deus, é algo assim completamente inusitado, porque eu sou um cara que eu não conto piada nenhuma, e me nego a contar alguma piada no ar. Mas eu tenho o direito a dar risada do que eles falam, né? Porque o André chega com um astral assim, ele encarna os personagens do Anacleto, que até teve umas épocas que a gente simulava uma briga do Paulinho com o Anacleto, que não é nada verdade. E é bom porque tem essa pitada de bom humor, com inteligência. A gente pode falar dos problemas que a cidade tem numa forma de brincadeira e tal. É muito gratificante. Dá um tom leve, né, pra tudo. Aquela coisa leve que o Conexão não tem. Que o Conexão até tem um momento da brincadeira, do alto astral e tal. Mas não tem essa leveza de dar risada, de contar piada. O Show da Pop é maravilhoso. Né? É fantástico. Eu já conversei com os guris aqui no programa. Quero trazê-los de novo, né, pra gente conversar esse ano. E eles são, assim, fantásticos. Eu tive a oportunidade de... Quando eu comecei a faculdade aqui na universidade, o Thiago era meu colega, né? Daí depois a gente cada um tomou caminhos diferentes, assim, mas é um excelente profissional, né? Admiro muito o trabalho dos guris. Um bom profissional, né? A turma que tem a Pop Rock hoje é maravilhosa, né? O Alisson Menegas, que é um dos mais novos, mas nós temos caras tradicionais, como o Carlos Costa, o Gabriel Moraes, o Beto Júnior. O Beto Júnior foi meu professor no rádio, então, né? Para te ter uma ideia. E a gente tem jovens promessas, como é o caso do JR Júnior e do Bruninho de Oliveira, entendeu? Então, a turma é muito legal. A Pop Rock é uma rádio, assim, bem família mesmo, sabe? A gente faz aquilo ali, é bem família mesmo. Tanto é que tem dias que a gente até briga, entendeu? Mas são briguinhas assim, que a gente briga, depois no final da tarde tá todo mundo conversando e sai comer X todo mundo junto, entendeu? É muito legal. Então tá. Eu queria que tu me contasse qual é a história do banho gostoso, que o pessoal fala muito no rádio também. Esclarece essa história pra gente. Não, o banho gostoso é outra coisa que eu só falo aí com delação premiada mesmo, e no Supremo. Não, os guris lá no Show da Pop falam muito, vem Paulinho Barcelos com um banho gostoso na madrugada. Eles se deitam muito em mim porque eu tô sempre muito cheiroso, né? Esse é o problema. E daí eu disse assim, cara, tem dia que o cara não pode estar muito cheiroso. E um dia no ar a gente estava falando e tal sobre a questão da falta de energia elétrica em Cruz Alta, que agora não é tanto, mas teve uma época que estava muito constante. E eu disse para eles assim, pô, imagina eu lá 1h pouco da manhã tomando aquele meu banho gostoso. E ficou aquilo ali no ar como se eu sempre tomasse banho a 1h da manhã. Que às vezes não é mentira, às vezes é verdade, porque enfim, eu tenho uma escolinha de futebol, eu dou aula de final da tarde, início da noite, sempre a minha vida é bem os horários alternativos. Mas não é verdade, eu não tomo banho gostoso 1h20. É a intriga dos meninos. É intriga da oposição. Sim. Tu falaste agora da escolinha de futebol, tu trabalha com esse projeto também, que é uma coisa bem interessante. Conta um pouquinho disso daí pra gente. Isso começou em 1991, né? Na casa de um aluno, um amigo meu, eles tinham a dificuldade de ter um treinador para jogar futebol e tal, e eu me ofereci. Depois eu fiz um curso da CBF, de treinador de futebol, e tô até hoje aí, tenho CREF e tudo. É um projeto completamente paralelo à rádio. Sim. Às vezes é meio difícil as pessoas entenderem que o Paulinho Barcelos da rádio não é o mesmo Paulinho Barcelos treinador. Sim. Mas eu faço com muito orgulho, a gente tem muita dificuldade, já passou muito mais de 1.500 alunos por mim durante todos esses 25 anos. E é muito bacana tu ver vários profissionais hoje, na idade adulta, tendo sido teu aluno. Sim. Então eu acho que assim, tem muita conquista, tem muito troféu, tem muita medalha, tem muito choro, tem muito sacrifício, mas o mais legal mesmo é tu ver que tu encaminhou várias gente pro caminho do bem, isso é o mais legal.
Isso é muito interessante. O esporte traz muito isso. Claro, né? Sem dúvida nenhuma. O futebol é uma escola da vida. Eu escolhi 2 profissões que acabaram me escolhendo também, que não tem nada a ver com monotonia nunca. O rádio é completamente dinâmico, todo dia tem alguma coisa diferente, a gente é surpreendido por alguma coisa. E o futebol, futebol tu vem às vezes com o time completinho achando que vai ganhar quando vem tomar uma goleada. É verdade. Então, o ideal para mim, e é o que eu tiro para mim na minha vida, é pegar lições de cada situação. A rádio eu aprendo sempre muito, e com a escolinha eu aprendo muito mais. E principalmente para mim é importante porque também fico em contato com as novas gerações, então eu sei o que está acontecendo, quais são as gírias, quais são as músicas do momento. No fim, eu acabo fazendo um laboratório ali também. Tem alguma coisa que Paulinho Barcelos ainda não fez no rádio e tem vontade de fazer? Tem bastante coisa. Mas eu acho que a maioria eu já fiz, assim, sabe? Eu tenho o sonho, assim, de comandar uma rádio só com músicas 24 horas de músicas antigas, flashbacks. Até mesmo que eu já estou ficando mais velho agora. Mas o rádio, ele todo dia te dá essa dinâmica nova, assim. Claro que se tu for pensar assim, como seria legal ter uma rádio só com notícias e eu participar, ou ter uma rádio só com músicas antigas, ou participação mais interativa. É que hoje está tão dinâmico, né, Lu? E daí eu pensei assim, hoje eu quero ter uma ideia que eu vou transmitir o meu programa no rádio e na internet. Isso é possível. Então, o meu desafio hoje, como locutor de rádio, como coordenador da Pop Rock, é tentar fazer com que a gente fique atualizado. Agora, seria muito legal fazer uma transmissão que o mundo inteiro pudesse ouvir, né? Seria mesmo. Seria muito legal. E a tecnologia nos permite muita coisa, né? É verdade. Isso que é bem interessante. Para a gente encerrar, eu queria fazer um ping-pong. Já? Tão rápido? Eu vou ter que encerrar, senão depois meus editores dizem, Lu, passou 30, 40 minutos aí. Não deixa eu estouro sempre o tempo. Mas isso aí é comum lá no meu programa também, pode ficar tranquilo. Para a gente encerrar, eu quero fazer um ping-pong contigo. Tá bom. Uma palavra que defina Paulinho Barcelos. Superação. Superação. Uma cor? Azul, sempre azul. Sempre. Todas as tonalidades. Todas as tonalidades, mescladinho com branco e preto? Pode ser com branco e preto, mas eu adoro usar cinza ainda, né? Tons de cinza. Tons de cinza, não 50 cinzas mais escuros. Tá bom. Doce preferido? Arroz doce, sem dúvida nenhuma. É o de Bop. Se você fosse milionário, como que tu gastaria teu dinheiro? Viajando muito. Eu adoro viajar. Viajar, passear, conhecer novos lugares. Eu compraria um motorhome, eu conheceria todo o Brasil, depois faria um passaporte internacional. Eu acho que só não iria nas regiões de conflito. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer lugares novos, de ter contato com outras pessoas. Isso dignifica a gente, assim, traz um outro astral. É uma veia meia cigana que eu tenho. Gosto itinerante, muito de viajar. Isso é legal, né? Ser político no Brasil hoje é um baita de um negócio. Você seria? Olha, já fui cogitado nas últimas eleições para ser candidato, mas eu me vejo muito com uma personalidade muito forte, muito verdadeira. Eu não gosto muito de dar tapinha nas costas e engolir o que eu gostaria de falar. Então, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade nessa relação de negociação. Se eu te prometer alguma coisa, eu gosto de cumprir aquilo que eu te prometi. E eu acho que os políticos hoje, pela necessidade de fazer muita coisa e agradar muitas coisas e participar de muitas reuniões, eles acabam esquecendo do essencial, que é servir as pessoas. Sim, que é por isso que eles estão lá, né? Exatamente. Entendeu? Ultimamente, eles, ao invés de servirem as pessoas, servem a si mesmos, né? Aí é outra dificuldade. Existe uma questão de assistencialismo também, de pagar conta de água, luz, de arrumar uma pedra brita para botar na frente da minha casa. E às vezes eu acho justo, a pessoa tem necessidade, tem que ser colocada a pedra brita ali. Mas às vezes a rua está completamente esburacada. Então, o ideal seria então tapar a rua, os buracos da rua e favorecer a todos e não somente um, né? Claro, então verdade. Teria uma pequena dificuldade aí, né? Mas política, todos os seres humanos, desde que nascem, já estão negociando, né? Sim, isso é verdade. Paulinho, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom poder dividir com o nosso público assim, um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua carreira, né? Conhecer mais de perto o Paulinho Barcelos, saber que ele gosta do arroz doce, saber que a história do banhinho gostoso é intriga também na oposição. Aconteceu, mas é intriga. Né? Poder estar mostrando um pouco, né? do Paulinho, né? Não aquele locutor lá atrás da rádio, mas assim, contar um pouco da tua vida, né? E do teu dia a dia.
Eu que agradeço a oportunidade da Unicruz TV, do teu programa, eu assisto quando possível, né? Eu tenho pouco tempo para olhar a televisão e tal, mas eu acho muito boa essa iniciativa da Unicruz TV de ter um canal com a comunidade, isso é muito legal, entendeu? Sim. E agradeço, fica aqui o agradecimento a ti e também fica a todos os ouvintes que sempre, eu não tenho muita, assim, jeitão com as câmeras, mas agradecer por cada um dos ouvintes que quando ligaram o radinho ou conectaram na internet, ligaram e curtiram o Paulinho, aquele like, obrigado. Sigam aí na audiência da Conexão Pop Rock. Sempre. Sucesso e mais sucesso cada vez para ti, tá bom? Obrigado, Lu, para ti também. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.